Reunidos nesta Basílica Histórica de Aparecida, aqui estamos para rezar e suplicar. Vem, Espírito Santo, vem e dai-nos o dom do entendimento. A nossa saudação fraterna e carinhosa a você que está aqui na Basílica Histórica, tendo participado da missa de Aparecida e agora reza conosco a novena de Pentecostes. E a nossa saudação a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela rede Aparecida de comunicação, TV, rádio e pelo portal a12.com. É uma alegria chegar até você para juntos rezarmos como família, como comunidade. Estamos vivendo o tempo de preparação para a solenidade de Pentecostes. Se você ainda não adquiriu o seu livreto, entre em contato conosco, 0800 016 0004 ou acesse a12.com/editora Santuário e adquira o seu livreto para rezar conosco em comunidade, em família. Nós aqui em Aparecida, vocês em casa, pelos meios de comunicação, estamos todos unidos na força do Espírito Santo, rezando ao Pai, no Filho, sob o impulso do Espírito Santo. Hoje, terceiro dia da novena, rezamos o tema Caminhar guiados pelo dom do entendimento. É necessário descobrir o sentido mais profundo da busca, assim como é necessário propiciar o encontro com Cristo que dá origem à iniciação à vida cristã. Esse encontro deve se renovar constantemente pelo testemunho pessoal, pelo anúncio do querigma e pela ação missionária da comunidade. Por isso, a Igreja precisa tê-lo presente em todas as suas ações. Na alegria de celebrar, nos coloquemos de pé, iniciemos o terceiro dia da novena cantando alegres. Preenche meu ser, preenche meu ser, Espírito, unge meu ser. Em ondas de amor, ó, vem sobre mim, Espírito, unge meu ser. Preenche meu ser, preenche meu ser, Espírito, unge meu ser. Em ondas de amor, ó, vem sobre mim, Espírito, unge meu ser. Reza conosco nesta noite o missionário redentorista Padre Guilherme Dias Viana, que trabalha na pastoral deste santuário. Na alegria do encontro, vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos! A página 13 do nosso livreto, Na Presença do Senhor. Viver a fé é viver com os olhos fixos no Senhor, que nos aponta o céu, mas os pés firmes no chão, nesta terra, na construção do reino do Pai. Vivamos a fé, que é Cristo, com entusiasmo, amor e alegria. Rezemos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vós sois nossa vida e nossa paz. Vós nos criastes por amor, e no amor sustentais nossa vida. O universo inteiro é obra de vossas mãos. Senhor, iluminai-nos com vossa luz divina. Enviai-nos vosso Espírito Santo, inundai nossa existência com o vosso amor e fazei-nos transbordar de misericórdia, de alegria e de paz. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino e fiéis ao vosso amor. Tocai em nossas consciências, para que trilhemos sem cessar o caminho do reino, e dai-nos sensibilidade necessária para sentir e viver a dor e a esperança de nossos semelhantes. Amém. Assim seja. Nosso louvor ao Deus da vida. Louvemos as maravilhas do Senhor, que não desiste de nós e caminha conosco pelas estradas da vida. Pentecostes é a presença do Espírito Santo em nós, do Deus que é todo por nós. Acolhemos o Senhor, celebremos seus feitos a nosso favor e sejamos mais dele. Celebremos a certeza do amor de nosso Deus, que tudo criou e transformou ao toque de sua palavra e de sua mão. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e Criador. Cantem os céus, cante a terra, louvores ao Deus Criador, Deus amor. A vós, Senhor, que sois a luz que nos ilumina, nosso louvor e nosso amor. Guiai nossa humanidade no caminho da paz e da vida, e benditas sejam as pessoas que trabalham para o bem. Bendita seja a vida, benditos sejam os que a respeitam e a defendem. A vós, Senhor, que sois presença amorosa sem fim, nosso louvor e gratidão. Quando nossos caminhos nos afadigam, em vós reencontramos o alento, a vida e a paz. Bendito seja Deus, nosso Pai, nosso alento e nosso refúgio, nossa vida e nossa paz. A vós, Senhor, que criastes o céu e a terra e o mar, os pássaros e as aves do céu, os peixes e todos os animais, e a tudo destes a vida, nós vos louvamos com toda a força de nossa alma. Nós os louvamos, Senhor, nós vos bendizemos e vos amamos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entoemos alegres nossa ladainha, pedindo ao Senhor que reacenda em nós a chama do seu amor que tudo transforma. Cantemos. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração e abrasai-nos. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração e transformai-nos. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração e ungi-nos. No Espírito, ouvir o Senhor, a página 14 do nosso livreto. Nossos ouvidos devem estar em sintonia com nossas mãos, afinal, ouvir
também é fazer. A exemplo de Maria, reunida com os apóstolos, devemos abrir o coração para ouvir o Senhor e vivê-la com gestos concretos. Por isso, rezemos: Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que, iluminado pela luz celeste da vossa graça, entenda bem as sublimes verdades da salvação e da doutrina da santa religião. Iluminai nossa mente e o coração, para que andemos no caminho do diálogo e do amor. Amém. Cantemos para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, é nosso canto, Jesus Cristo vai falar, e o Espírito que é santo é quem vai nos explicar. Santo e santificador, iluminai nossa mente o fogo do vosso amor. Enche o coração da gente, enche o coração da gente. Aleluia, é nosso canto, Jesus Cristo vai falar, e o Espírito que é santo é quem vai nos explicar. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. Deus fez o firmamento, e Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam sementes e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham sementes, cada um segundo a sua espécie. E assim fez. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite e para marcar festas, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veni Creator Spiritus. Essas palavras de um hino tradicional da Igreja, dedicado ao Espírito Santo, este hino que chama o Espírito Santo de Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador. O Espírito Santo é o Espírito Criador porque desde o princípio ele está agindo na criação. Com o Pai e o Filho, o Espírito Santo estava presente quando Deus chamou do nada tudo que existe. O Pai que cria com a sua palavra, o Filho, e que ordena e harmoniza toda a criação pelo Espírito Santo. Por isso nós o chamamos de Espírito Criador. E nós o vemos presente
no relato do Gênesis. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, o seu Espírito pairava sobre as águas. Interessante nós notarmos 3 coisas que o relato da criação nos diz acerca da criação e do Espírito. Primeiro, nos diz que a terra estava sem forma. Depois nos diz que a terra estava vazia. E por fim nos diz que as trevas cobriam a terra, sem forma, vazia e coberta pelas trevas. Mas nos diz mais, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Porque, irmãos e irmãs, justamente esta é a missão do Espírito Santo, dar forma e ordem ao caos, iluminar as trevas e preencher o vazio. Aquilo que não tem forma, aquilo que está um caos, o Espírito Santo pode colocar em ordem. Aquilo que está encoberto pelas trevas, o Espírito Santo ilumina com a sua luz divina. E aquilo que está vazio pode ser preenchido com a presença, com os dons e com a graça do Espírito Santo. Aquilo que ele operou no início da criação, ele continua a operar na vida da igreja e na vida de cada fiel. O pecado, mais uma vez, introduziu no mundo a desordem, a escuridão e o vazio. Mas Deus, na sua bondade, nos mandou Jesus, o nosso Redentor, para nos salvar e nos libertar do mal e do pecado. E Jesus nos prometeu: vou para o Pai, mas vou enviar o defensor, o Espírito da verdade. E é isso que nós celebramos em Pentecostes. Por isso nós podemos dizer que Pentecostes é a festa da nova criação. O Deus que renova no seu Espírito todas as coisas. O que o pecado colocou em desordem, o Espírito Santo novamente vem ordenar. O que o pecado encheu de trevas e escuridão, o Espírito Santo novamente vem iluminar com a sua luz. O que o pecado roubou e deixou vazio, o Espírito Santo vem novamente preencher com a sua presença. Por isso nós cantamos com toda a igreja neste hino: Veni Creator Spiritus, vinde Espírito Criador, e renova, ordena, ilumina aquilo que em nós precisa ser ordenado, iluminado e preenchido pela sua presença. O Espírito Santo que age na igreja e que age na vida de cada um de nós. Por isso, com toda certeza, irmãos e irmãs, nós podemos com fé pedir ao Espírito Santo. Se algo na nossa vida está em desordem, está um caos, nós necessitamos clamar: vinde Espírito Santo, e ordena o caos, a desordem que há no meu coração. Se algo na minha vida está nas trevas, se alguma dimensão do meu ser ainda precisa da luz de Deus, nós podemos clamar: vinde Espírito Santo, e ilumina as trevas do meu coração. Se muitas vezes nós sentimos um vazio e uma falta de sentido na vida, nós podemos clamar: vinde Espírito Santo, e preenche o vazio do meu ser, vazio este que só a sua graça e a sua presença é capaz de aniquilar. Por isso, irmãos e irmãs, neste terceiro dia da novena de Pentecostes, em que estamos reunidos como os discípulos com Maria, aqui também se faz um cenáculo. Nós clamamos ao Pai que nos envie do céu o seu Espírito. O mesmo Espírito que estava presente no início da criação. O mesmo Espírito que foi derramado por Jesus em Pentecostes. E que continua a guiar e a atuar na igreja, em cada fiel, até o fim do mundo. Ele que ordena o caos. Ele que ilumina as trevas. Ele que preenche todos os vazios. Com fé, esperança, neste tempo de graça que é a novena de Pentecostes, nos preparando para esta grande festa, nós queremos pedir ao Pai: enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. A página 15, nos coloquemos de pé.
O Espírito reza em nós. Nossa oração ao Senhor também de agradecimento. Bem-aventurados os que sabem agradecer, porque são amados, porque sabem amar, porque necessitam da graça do Senhor e reconhecem, professam Jesus como o Senhor de sua vida. Com fé, apresentemos ao Senhor nossas preces. Vamos agora rezar, pois assim entramos na intimidade do Senhor e alcançamos sua graça e bondade. A nossa resposta será: a vós, Deus de amor, nosso louvor e gratidão. Todos, a vós, Senhor de amor, nosso louvor e gratidão. Nós vos agradecemos, Senhor, pela natureza criada por vós e que é vida. Tocai em nosso coração, para bem cuidar de tudo o que vós criastes. A vós, Deus de amor, nosso louvor e gratidão. Nós vos agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que labutam em favor da natureza. Despertai-nos para sermos solidários com eles. A vós, Deus de amor, nosso louvor e gratidão. Nós vos agradecemos, Senhor, por nossos olhos que podem ver a obra de vossa criação. Fazei-nos descobrir na natureza e no ser humano a grandeza de vosso amor. A vós, Deus de amor, nosso louvor e gratidão. Nós vos louvamos, Senhor, desde o átomo que não vemos com nossos olhos, até as galáxias mais distantes de nós, pois em tudo sabemos que estão vossa mão divina. A vós, Deus de amor, nosso louvor e gratidão. Rezamos neste momento pelas intenções da família dos devotos. A você que nos acompanha pelos meios de comunicação, mande a sua intenção para nós, o seu pedido, o seu agradecimento pelo 0300 210 1210. Nesta noite rezamos pela intenção de Shirley Roque, de Jundiaí, São Paulo, que reza pela sua vida, pelo seu esposo e toda a sua família. Pela Rosilene de Paiva Fonseca, de João Pessoa, na Paraíba, reza pela sua saúde. Tarcísio Vasconcelos, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, reza pedindo ao Senhor o dom da saúde. Cristiane Jorge Batista, de São Vicente, São Paulo, reza pela saúde do senhor Nair Betoso e também pela saúde de toda a sua família. Edmundo Moura Neto, de Ponta Grossa, no Paraná, reza por sua saúde e proteção para toda a sua família. Rezamos também por Irma, Nery e Eduardo Nery, de Tupã, São Paulo. Reza pela sua vida, saúde e pela recuperação da saúde de Luiz Eduardo e proteção para toda a sua família. E por fim, Kleber Vitor, de Sete Lagoas, Minas Gerais, reza em agradecimento por tudo e de modo muito especial pela sua mamãe, Dona Edith, que tenha anos de saúde e possa ser protegida pelo manto sagrado da Mãe Aparecida. Rezamos por você e com você nesta novena de Pentecostes. Por essas intenções e por aquelas que cada um traz no coração, rezamos. A vós, Deus de amor, nosso louvor e gratidão.
Com fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, que estava reunida com os discípulos em oração, intercede por nós. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caminhando na força do Espírito, a força que nos vem do Espírito Santo nos ajuda a superar e vencer as adversidades da vida. O Senhor nos permite caminhar sempre na esperança. Por isso, venha a nós, doce Espírito Santo, e firmai nossos passos. Rezemos. Ó divino amor, derramai vosso doce orvalho sobre esta terra deserta, a fim de fazer cessar sua longa aridez. Vinde, vinde, doce Consolador das almas desoladas, refúgio no perigo e proteção na aflição desamparada. Vinde, vós que lavais as almas de suas manchas e que curais as suas chagas. Vinde, força dos fracos, apoio daqueles que caem. Vinde, doutor dos humildes e vencedor dos orgulhosos. Vinde, Pai dos órfãos, esperança dos pobres, tesouro dos que estão na indigência. Vinde, estrela dos navegantes e porto seguro dos náufragos. Vinde, força dos vivos e salvação dos moribundos. Vinde, ó Espírito Santo, vinde e tende piedade de mim. Tornai minha alma simples, dócil e fiel, e concedei, e seja condescendente com a minha fraqueza, que minha pequenez encontre graça diante de vossa grandeza infinita, minha impotência diante da vossa força, minhas ofensas diante da multidão de vossas misericórdias. Amém. Amém. O Senhor, por intercessão de Maria, a Mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo, derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuemos unidos na força do Espírito, como irmãos, na força da esperança e peregrinos da paz. Graças a Deus. Com fé, com alegria, uma salva de palmas a Jesus. Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva a nossa comunidade! Viva a Senhora Aparecida! Meu irmão e minha irmã, presentes aqui na Basílica Histórica, obrigado pela sua presença e participação. É uma alegria tê-los aqui. E o nosso agradecimento a você que rezou conosco pelos meios de comunicação. Amanhã, sexta-feira, tem mais, logo após a missa de Aparecida, o 4º dia da novena de Pentecostes. Deus abençoe a sua noite, um bom descanso, cantemos. O